Telescópio começando agora, seja muito bem-vindo, você conectado através do canal 8 da NET, também através do canal 37 pela Fly Conecta aqui na nossa região e também através das nossas redes sociais, seja Facebook, seja YouTube, seja o Instagram aqui da TV, nós temos a live aí, nós podemos transmitirmos ao vivo para você de qualquer lugar poder acompanhar aqui junto com a gente. Lembrando também que você pode participar sempre do nosso programa, é sempre convidado aqui a mandar sua opinião, suas perguntas, seus comentários para a gente através do facebook.com/TV Itapê ou também através do WhatsApp aqui da TV. É muito fácil, é só você gravar aí nos seus contatos o número 15 99100 8654, é o WhatsApp aqui da TV, você manda a sua mensagem por lá e também pode participar da nossa super promoção que nós temos aqui no nosso programa, que é uma lavagem especial lá no Lava Rápido Nossa Senhora Aparecida. Para participar é muito fácil, é só mandar para esse número de WhatsApp aqui o seu nome e seu RG, então no 99100 8654 você manda lá, gostaria de participar da promoção, da lavagem e manda o nome RG e você já está concorrendo. Ou também através do nosso Facebook, você consegue lá compartilhando a nossa programação, compartilhando a nossa live e também curtindo a nossa página, você já concorre também a essa lavagem especial no seu carro. Então não deixe de participar, boa sorte para você. E já iniciamos o programa de hoje conversando aqui sobre um assunto que é sempre cada vez mais atual, que são os direitos da pessoa com deficiência. Então, a OAB de Itapetininga, ela nomeou então uma representante para ser a nova presidente desse conselho aqui da nossa cidade. Ela que vai conversar aqui com a gente, é a nossa amiga aqui do programa, a doutora Adriana Viana Vieira de Paula. Doutora Adriana, boa tarde, seja bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Eu que agradeço, Guto, mais uma vez estar aqui com vocês para falar desse trabalho da OAB tão importante. Muito bem, doutora Adriana, eu estou aqui, as mãos aqui, o ofício 01 de 2021, né, onde a doutora Ana Lúcia Batista Lobo Benedetti, que é a presidente da OAB aqui de Itapetininga, ela nomeia, então, você como a nova presidente da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência aqui da cidade, né? Primeiro, gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, doutora, do seu trabalho já antes da comissão, né? Ou seja, esse trabalho já junto às pessoas com deficiência da cidade, já também trabalhando em prol do direito delas, de tirar os abusos que aconteciam, tudo. Como que você vê todo esse trabalho na sua vida? Então, Guto, muitos que me conhecem sabem que eu tenho filhos especiais, tive uma gestação trigemelar e alguns dos meus filhos têm algumas deficiências. Então eu comecei há uns 10 anos nessa luta e, como já era advogada, comecei a buscar alguns caminhos para poder minimizar, né, os problemas que vêm com a deficiência. Então, há algum tempo, eu já sou membro dessa comissão, né? Agradeço a doutora Ana Lúcia por ter me dado essa oportunidade de ser presidente agora, mas eu já venho atuando junto ao Conselho Municipal do Deficiente. A gente tem um conselho municipal formado por vários grupos da cidade, várias vertentes, para a gente estar melhorando as políticas públicas da cidade em relação ao deficiente. Somos um público muito grande de deficiente na cidade. O último censo que foi feito já faz muitos anos, mas acaba sendo uma população grande que precisa do nosso auxílio, porque a gente tem muitas legislações há anos, Estatuto do Deficiente, Lei Inclusiva, temos aí as leis do autismo, as leis dos deficientes visuais, deficientes mentais, físicos, a gente tem muita legislação, mas precisa sim de pessoas comprometidas para fazer com que elas surtam efeito na população. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Muitas vezes no papel, na lei, as coisas são muito bonitas ali, eu vou começar pela nossa Constituição, né? Ou seja, ela abrange diversas questões, coloca ali parâmetros muito, muito objetivos que, se fossem cumpridos, seriam maravilhosos, o povo teria, vamos dizer assim, um acesso a um direito muito, muito satisfatório. No entanto, né, a aplicação às vezes fica um pouquinho problemática. Você vê que essa é uma das maiores dificuldades que nós tivemos aqui em Itapetininga nesses últimos anos, vamos dizer assim, que é aplicar aquilo que está na letra da lei, doutora? Sim, porque a gente tem as legislações federais, né? E junto com elas temos as legislações municipais que o nosso município vai implantando.
E o que a gente tem visto, Guto? As barreiras arquitetônicas, não ter uma acessibilidade na cidade, é muito visível isso. E não ter acessibilidade, o que geraria? Fiscalização. Precisamos fiscalizar melhor isso. Fiscalizar todo o público que hoje deveria ter um comércio acessível, os prédios todos deveriam ser acessíveis. Então, assim, se a gente tem a lei, a gente tem que fiscalizar, autuar, dar prazo para que as coisas comecem a melhorar. Então, assim, o Conselho Municipal do Deficiente, que eu faço parte, a gente faz reuniões periódicas para a gente levantar os problemas. Quais são os problemas maiores da nossa cidade hoje? As vagas de estacionamentos, os públicos e os privados, elas têm que ser pintadas mais adequadas, elas têm que ter a placa sinalizada corretamente. O público de deficiente autista, eles têm algumas legislações novas que precisam reformular as placas de sinalização. No comércio mesmo, todos deveriam ter o símbolo do autismo já. Já temos legislação para isso e ainda não ficou efetivado ainda. Então, outras coisas, o deficiente visual, eles têm me procurado para dizer que o cão-guia não está podendo adentrar em alguns lugares, não está podendo entrar no Uber. A gente tem uma lei federal que garante ao deficiente visual que o seu cão cadastrado, com a placa, tudo certinho, possa estar adentrando em alguns lugares. Então, assim, Guto, na escola, por exemplo, a gente sabe que na inclusão escolar ainda a gente está caminhando muito lentamente, muita ação judicial para poder fazer o direito valer, para que aquela pessoa que precisa de um auxílio em sala de aula para aprendizado, ela tem que ingressar na justiça para ter alguém que te acompanhe no aprendizado, na alfabetização. Só que o que está acontecendo com as pessoas deficientes e com filhos deficientes? Elas não sabem nem por onde começar. Então ela vai lá, aí falam não, aí ela volta para casa. Então esse trabalho da comissão da OAB é justamente para a gente começar a divulgar muito mais como chegar ao resultado. Porque a lei está lá para todo mundo, a nossa Constituição é muito bonita mesmo, né? Direito à inclusão, direito à saúde, direito a tudo. Mas como chegar a esse direito? Qual é o caminho que devo traçar? Então eu estou aqui hoje justamente para dizer ao público deficiente ou aquele que tem um familiar deficiente que é de fácil busca da legislação, mas não é tão fácil implementar ela na vida. Mas a gente precisa se movimentar um pouco, né, Guto? Vamos até hoje a gente tem aqui na nossa cidade a Subsecretaria do Deficiente. A nossa prefeita, tive lá há um mês atrás, conversando com a nossa prefeita. Ela está montando toda a equipe da Subsecretaria do Deficiente para que as coisas sejam mais ágeis, para que as coisas caminhem mais rápido, tá? Então, algumas reclamações vão poder ser feitas lá diretamente nessa subsecretaria e sempre que precisar, o OAB está, né, presente para estar oficiando os órgãos que não estão cumprindo ou entrando em contato com a prefeitura ou mesmo o Ministério Público. A gente tem um promotor do deficiente na cidade, uma promotoria, uma defensoria pública. Então, assim, eu queria saber, Guto, às vezes você que trabalha com o público, o que mais será que a gente precisa para que as coisas fiquem um pouco mais efetivas? E eu agradeço também a todas as pessoas que já estão participando aqui com a gente, mandando o seu recado aqui no nosso programa e podem mandar mesmo até dúvidas a respeito disso, os pontos principais aí que precisam ser melhor pensados aqui na nossa cidade, né? Nós temos um centro da cidade que ele não foi pensado para pessoa com deficiência, né? Talvez ele não foi nem pensado para carros, né? Ele foi pensado para uma época que nem se tinha, vamos dizer assim, a questão dos carros aqui passando pela cidade, ou seja, ele apresenta sempre algumas questões estruturais graves ali que são difíceis, que torna difícil a vida do deficiente ali, principalmente deficiente visual, o deficiente também motor ali, passa muitas dificuldades, né? Como que isso se coordena com a lei, né? É necessário muitas vezes que a lei, ela obrigue todas essas lojas a mudarem o seu esquema, ou talvez numa reforma ela tem que adaptar algumas coisas? Como que se trabalha essa questão? Sabe, Guto, a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Porque a gente conhece o nosso centro. Eu acredito muito que a legislação, às vezes ela vem um pouco severa, mas a gente tem que fazer uma adequação ao que a gente tem.
O que não pode é dizer sempre assim, aqui não vai dar para mexer, não é verdade. Então, para os prédios novos, para quem entra com uma autorização nova, alvará novo, vai se aplicar a legislação total, que é apresentar um projeto para autorizar com acessibilidade, tudo. Porque a gente vê que está muito difícil de mexer, que são as coisas antigas do centro, eu acredito que tinha que todo o público envolvido, todas as secretarias que se envolvem nessa área da prefeitura, começar a trabalhar num projeto de adaptação razoável, porque você não vai atingir a lei totalmente. O que a gente pode dizer que seria razoável? Ver onde dá para pôr rampa? Vamos colocar. Vamos fazer mais entradas para cadeirantes? Para deficientes visuais, melhores semáforos ali naquele centro para passagem? Viu? A gente tem que adequar o que é possível. O que é impossível, a própria palavra já diz. Então, o que é possível... Será que nós temos hoje, na Subsecretaria do Deficiente, um estudo do centro histórico, das nossas avenidas ali do centro? Tem que se pensar nisso. A lei diz inclusão, mas ela não diz como vai ser feito isso num local como esse. Então, ela talvez... não disciplina. Talvez até às vezes conversar com a empresa de energia, pelo menos naquela região ali, fazer os postos subterrâneos, né? Passar a fiação subterrânea, porque as calçadas já são minúsculas, né? Coloca um poste ali, é impossível se passar uma cadeira, é impossível muitas vezes até um deficiente com aquela bengala ali, ele conseguir se entender ali no meio daquilo tudo. Daí tem o lojista que coloca uma placa no meio da calçada ainda, então fica uma situação muito difícil mesmo ali, né? Muito, mas sabe o que eu sinto quando eu vou fazer algumas reclamações? Que assim, as pessoas não reclamam tanto porque tá tão difícil de arrumar isso que vai ficando tudo embaixo do tapete. Eu acho que não. Se não dá para arrumar para esse ano, mas, viu, tem que ter um projeto para seguir. Por onde vamos começar? Tem que ter um início, Guto. Não dá para ficar a vida toda olhando aquele centro. Não dá. Eu, agora, com a subsecretaria, eu fiquei muito animada que a prefeita, o mês passado, me recebeu. Fui com o Flávio, que é do Conselho Municipal do Deficiente. A gente foi falar da rodoviária. Licitação nova. Houve uma licitação nova, um novo ganhador. Estamos fiscalizando a nova reforma da rodoviária. Será que vão obedecer tudo que precisa? A gente tem que estar de olho, tem que reclamar, tem que ir atrás dos órgãos. Nessa subsecretaria, nesse assunto que você falou do centro, tem que envolver os engenheiros responsáveis, montar um projeto, ver quanto de verba vai ser gasto para esse início. Mas tem que ter um início, você não acha? Não dá para ficar esperando. Exatamente, Adriana. Eu gostaria que você comentasse também, né, a importância dessa subsecretaria aqui com a gente, mas só agradecendo aqui todo mundo que está participando com a gente através dos comentários aqui. A Aline Camargo, ela manda diversos recados aqui pra gente, manda Guto e Adriano, um abraço para vocês. Ela coloca também que tema bacana para se abordar aqui no programa. Coloca também a Lei Municipal do Laço Autista em Estabelecimento já foi assinada pela atual gestão e, segundo nos foi informado, os estabelecimentos tinham que cumprir até março do ano passado. E já perguntando a respeito disso para você, doutora, essa questão, né, essa lei do laço autista, né, aqui na cidade, acho que foi algo que chamou bastante atenção na época, né, talvez uma nova forma, muitas vezes as pessoas não entendiam, né, o autismo dessa maneira, e agora é uma legislação que vem mesmo de uma maneira a inovar não, mas assim, a modernizar a legislação autista aqui na nossa cidade, né, como que está sendo essa questão e essa adaptação também aqui na cidade, doutora? Então, só para esclarecer, o autista, ele está dentro de todas as legislações que a gente já tinha antigamente sobre o deficiente. O porquê que tem tanta legislação só do autista? O que eu acho muito importante, porque o autista, ele é uma deficiência que às vezes ela é invisível aos olhos nus. Então gerava muita polêmica, você não sabe quem é autista, não vinha uma identificação dele. O deficiente físico, ou mental, ou visual é muito visível, você vê o deficiente. Então o que criaram-se essas leis do laço principalmente, para que quando as pessoas autistas ou os familiares autistas junto com seus pais adentrassem em lugares, eles fossem identificados. Para que eles tivessem a prioridade. Conheço várias histórias de pessoas em banco com filhos autistas, como não tem aquela sinalização obrigatória, já faz um ano, vem gente na fila e fala, mas por que a senhora furou a fila? Aí ela tem que explicar que o filho é autista. Não, se você tiver ali, símbolo em tudo, já tem um ano mesmo, a pessoa que fez o comentário, a Aline, acho, tem razão. O que precisa? A prefeitura começar a fiscalizar os lugares. Toda lei, ela tem como ser autuada a aplicação de uma multa.
Se você não cumpre um dever, você é multado. Você é notificado primeiro para em 30 dias regularizar, talvez. Precisa começar essas autuações nos nossos locais, nos nossos comércios, para quê? Porque é fácil de colocar isso, não é uma coisa tão cara. Então, assim, os autistas estão brigando por isso, porque eles passam situações vexatórias, às vezes, com seus filhos, nos lugares onde eles têm as prioridades, mas não são identificados. Entendeu? Então, a identificação, hoje, na subsecretaria, na primeira reunião, eu tinha uma reunião semana passada na subsecretaria, foi cancelada por conta de um membro estar com Covid. Então, tudo está se adiando por conta da pandemia. Isso está causando uma frustração para nós. A gente precisa achar outros meios para que não se atrase tanto as agendas, né? Porque é tão importante o público de autistas, eles estão assim me chamando a todo momento, é um grupo tão unido da nossa cidade. Eu não imaginava que eles estavam tão deficientes de fiscalização. Tem assuntos ainda, Guto, que eu não tenho total contato, porque como a gente falou agora, é muito abrangente a deficiência. Ela abrange um público enorme. Imagina, no Brasil 45 milhões de deficientes. Na nossa cidade quase 1/6 da população, como eu te falei. Então aqui a gente está fazendo essa divulgação para a gente começar a levantar os dados, levantar o que pode ser feito, para que as pessoas comecem a fazer esse movimento um pouco mais agressivo até, para que a gente tenha resultados. Para que coloque mesmo, né, estabeleça um incômodo, pelo menos, né, para que as pessoas elas se mexam. Muitas vezes, que nem não é a prioridade de muita gente, infelizmente, né, mas ao se ter esse movimento, ao se ter esse barulho, muitas vezes pode se tornar uma prioridade aqui da cidade, para que as pessoas possam mesmo se adaptar e dar a justa dignidade, né, para que todos possam também operar aqui em Itapetininga. E doutora, trazendo aqui o Leandro Lê Pingo Camargo, ele manda aqui, ele sempre manda um recado aqui pra gente, e ele mandou aqui, né, que ele faz parte da AAPBP, que é a Associação dos Pintores com Bocas e Pés aqui, e ele fala, né, que isso foi muito importante para ele, porque além de porque muitas vezes o deficiente físico ele tem problemas de autoestima, problemas de renda também, e ele fala que para ele se voltou a se sentir útil, ele está desde 2014 na APBP, e só me fez bem a pintura e fazer parte dessa associação também, ele manda aqui pra gente. E a Aline ela complementa, né, dando voz também ao que você já tinha citado, doutora. Ela coloca, eu mesmo já sofri preconceito e discriminação na fila de lotérica ao tentar passar com minha filha autista na fila preferencial. Então é algo mesmo para trazer para toda a opinião do pessoal, para todo mundo conhecer, né, tudo isso aqui na nossa cidade de Itapetininga. E doutora, um outro assunto também que eu gostaria muito de perguntar, né, porque nós vemos aqui noite e dia as pessoas falando a respeito das voltas às aulas nas escolas e, vamos dizer assim, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tanto parte de professores quanto parte de pais também, mas eu sei também que com questão dos deficientes físicos também, das deficientes, isso também gera problemas e também gera uma discussão muito grande, né? Como que está essa questão, doutora? Então, se houve um atraso global para todos os estudantes, imagine para quem possui uma deficiência. Então, por exemplo, o deficiente físico, quando ele está em sala de aula, como era antigamente, antes da pandemia, ele tinha um auxiliar, ele tinha toda ajuda ali com uma equipe. Quando ele está na casa, não pode se mandar alguém na casa. Então, ele está tendo um atraso total de aprendizado. Muitos pais estão até ingressando com ações judiciais para ter o recuo do ano, em vez de passar o seu filho deficiente de ano, para que ele faça novamente o mesmo ano. Existe aí a legislação escolar que é muito abrangente, para eu descrever toda ela aqui, mas muitos pais estão buscando a justiça para estar podendo dar um pouco melhor de inclusão escolar. Temos aí também um atraso, porque assim, quem tem um atraso motor que precisa de ajuda de um auxiliar, na casa, às vezes os pais trabalham fora e não podem fazer a vez do professor. Então, Guto, o atraso, eu sei que é para todos, não é só para os deficientes, mas para eles foi de grande tamanho o atraso. Então, assim, tem que se pensar agora em como vai diminuir esse impacto, porque não adianta passar de ano, por mais que vá haver aí uma reformulação nos estudos, mas será que não é o caso de recuo? Será que não é o caso agora, por exemplo, está sendo alternada as semanas, cada rede está de um jeito, particular, municipal, estadual. Precisa realmente conversar com a coordenação da sua escola para tentar diminuir esses danos para esses jovens, crianças que estão tendo todo esse problema por conta. Até porque eles estão presos na casa.
Você imagina o impacto emocional dessas crianças que já são especiais. Elas às vezes não entendem. Olha, um caso que é importante a gente dizer, tem autista que não consegue nem usar a máscara. A gente até viu que isso foi flexibilizado. Você viu isso, Guto? Não foi... vi. Então, pode ser flexibilizado sim, já há entendimento que o autista que não consegue usar a máscara, a mãe tenta tomar algumas outras providências em locais públicos. Ele não pode ser obrigado, ele não consegue às vezes. Então, eu acho, Guto, que hoje o pensamento que eu gostaria muito de falar é que está precisando que a população abrace de verdade essa causa, se identifique no próximo, porque a gente não sabe se um dia a gente não pode virar um deficiente, um acidente de carro, um idoso com certa deficiência. A população está envelhecendo, a deficiência vem muito forte na terceira idade. A gente pode usar uma muleta temporariamente. Então, assim, a deficiência não é só aquele filho de um amigo nosso. Todo mundo um dia pode ser deficiente. Por que não começar a arrumar a nossa casa, a nossa cidade? Por que não buscar pelo outro, né? Ter essa empatia pelo outro. Muito bem, doutora. E só trazendo também mais uma questão que você citou aqui pra gente por cima, né? Mas como nós temos aqui um público grande, principalmente de vários setores aqui, com respeito ao cão-guia. Você falou que está surgindo dificuldades aqui em Itapetininga, porque é lei federal e, se eu não me engano, também tem lei municipal, onde fala que é obrigatório, então, seja táxi, seja Uber, seja meios de transporte, deles transportarem sim o cão-guia, porque parece que não é obrigatório animal de estimação, né? Isso vai de um acordo ali com a pessoa, com o motorista. No entanto, o cão-guia é sim obrigatório, né, doutora? Nós temos uma legislação federal de 2005 que foi regulamentada em 2006. Então, na legislação tem toda a regulamentação de como é o cão-guia, onde ele é cadastrado, qual é o treinamento que ele deve ser feito. Não é qualquer cão que tenha deficiência visual pode sair na rua, ele tem todo um cadastramento. Passando essa etapa, estou cadastrado com o meu cão-guia, eu tenho direito a entrar em lugares públicos, em lugares privados. Tem algumas exceções, Guto, não pode ser hospital, de quimioterapia, tem alguns locais que não pode, mas você pode usar, aqui na nossa cidade o problema está sendo táxi e Uber. Então, eu tenho isso relatado por colegas que usam o cão-guia, que vão adentrar, chamam o Uber e a hora que o Uber vê que é uma pessoa deficiente visual com o cão-guia, se nega a levar. Mas não pode, isso é racismo, isso é crime, não pode, você é obrigado a cumprir a lei federal. E o município, eu não sei se já foi efetivada a lei municipal, mas nem precisaria. Nós temos lei federal. É uma coisa importante de se dizer que a gente não precisa regulamentar tudo que está na lei federal. Nós temos leis em vigor. A lei municipal, na verdade, vai dar só mais eficácia, mas já poderemos fiscalizar isso e autuar esses Ubers e táxis que não deixam. Porque imagine você chamar um Uber, olha, já tá difícil com tudo isso. Ainda a hora que você vai adentrar numa locomoção, você é proibido de entrar por causa do cão. Então fica aí, as pessoas que conhecem, né, alguém que esteja passando por isso, tem que reclamar lá na Secretaria de Trânsito. Para fiscalizar, pega a plaquinha, o nome do Uber, vamos denunciar. Eu acho que as denúncias é que começam a dar esse movimento que eu estava falando para você. De obrigar muitas vezes a cumprir, né? Já que não quer cumprir por bem muitas vezes, né? Existem as dúvidas e tudo a respeito disso, então aí começa através da parte judicial também a fazer se cumprir esse direito, né? E doutora, só mais 2 recadinhos aqui, a Aline ela manda aqui pra gente, Adriana, o grupo Família TEA, acompanha e admira você, e também ela coloca outra questão importante com relação às escolas municipais, é a demora das auxiliares para acompanhar a criança. Os trâmites entre a faculdade e o contratante é enorme. E isso, doutora, você estava falando aqui comigo também, a respeito, né, que muitas vezes existe essa necessidade, né, do acompanhante ali da criança, que a nível municipal ainda parece que se consegue resolver, mas a nível estadual é um pouco mais difícil, né, doutora? Como que tá? Sim. No nível municipal, conforme a Helena disse, existe um convênio. Realmente, tudo exige dinheiro, né, Guto? Então existe o convênio, verba, mas se é uma coisa de forma contínua, não devia parar nunca, não devia demorar. Se a gente sabe qual é o público que vai precisar na escola, porque a demora na contratação, essas demoras para as mães especiais, elas às vezes têm que trabalhar, não vai poder mandar na escola porque não tem um auxiliar. Então precisa estar indo junto à Secretaria da Educação para ver o que está acontecendo na demora, qual é o diagnóstico que vai ser passado. Na rede estadual, não tem o convênio para o auxiliar
pedagógico, não o auxiliar que leva a cadeira de roda ou ajuda a ir no banheiro. O auxiliar pedagógico é para aquela criança que precisa de alguém para alfabetizar além do professor. Só consegue com liminares, ação judicial, vai entrar, não consegue de outra forma. Você vai pedir na Secretaria da Educação daqui, que é na Derita. A Derita vai negar esse pedido porque não tem amparo legal e a pessoa vai entrar com um mandado de segurança ou uma ação judicial que entenda pertinente para ter esse direito. Ganha-se, aqui Itapetininga sempre ganha essa ação, para que, obrigando o Estado a contratar esse auxiliar para acompanhar, na maioria das vezes é um deficiente intelectual ou um deficiente que tem um problema auditivo, às vezes ele precisa de uma pessoa de Libras, às vezes ele tem autismo, ele precisa de alguém que codifique um pouco a informação. Ele não vai poder pedir para a professora toda hora, porque a professora tem toda uma classe para cuidar. Então precisa sim de uma ação judicial. As mães aqui desse grupo TEA, que tanto acrescenta na minha vida, porque eu aprendi muito com vocês, tento ajudar, às vezes não consigo, mas eu tento. A gente está firme nessa briga, muitas já entraram na justiça, estão aí com os professores sendo contratados pela rede estadual por ordem judicial. Muito bem, doutora, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no programa junto com a gente. Acho que é um tema bastante vasto, daria para tirar bastante dúvida, mas eu acho que o nosso papel aqui é levar essa discussão, é colocar para as pessoas, dizer para elas que está sim caminhando cada vez mais e cada vez mais nós iremos aqui cobrar e levar, mesmo que a legislação não seja cumprida, e para dar dignidade e também oportunidade para todas as pessoas da nossa cidade. Viu, doutora? Muito obrigado pela participação. Se quiser deixar mais algum recado, fica aberto aqui no telescópio para você. Guto, quero agradecer a vocês aqui da TVI por me receber sempre com tanto carinho. Eu fico muito feliz em estar aqui porque é um programa local onde eu posso falar com a nossa cidade, com a nossa população, dividir esses momentos difíceis. Quero agradecer a doutora Ana Lúcia pela minha nomeação, fiquei lisonjeada. E agradecer, eu tenho 2 companheiros na minha comissão, a doutora Verônica Pineroli faz parte dessa comissão e o doutor Alan também, o Rogério faz parte dessa comissão. Agradeço a minha equipe para que a gente possa trabalhar juntos em prol dos deficientes, para que no futuro próximo, Guto, a gente possa trazer boas informações para vocês. Tá certo, muito obrigado, doutora Adriana.